lá, vamos começar pelo não quero, né? 66% acham que Lula não devia ser candidato, mas 41% votariam nele. 65% são contra a candidatura de Bolsonaro, que está inelegível, sempre bom lembrar, mas 41% também votariam nele. Me parece uma postura meio de não é o que eu queria, mas é o que tem. E mesmo com outros cenários, não parece haver nenhuma terceira via, né? São candidatos bolsonaristas e o Lula, né, Pedro, professor? Luísa, isso parece uma contradição de fato. 2/3 do eleitorado se vira e fala, cara, eu não quero nem Lula nem Bolsonaro, tira esses dois, vamos mudar o disco. Ainda se fala mudar o disco? Eu entendi, mas... Deixa pra lá. Muito analógico, né? Muito analógico, pode escrever. Mas, e aí, no entanto, se a gente fizesse hoje uma eleição e os dois fossem candidatos, eu te garanto que os dois estariam no segundo turno. Eu te garanto. Ó, não tem terceira via, não tem outro candidato de esquerda, não tem outro candidato de direita. Não. Se os dois pudessem ser candidatos, se a gente fizesse uma eleição hoje, 2/3 do eleitorado não quer nenhum dos dois e os dois estariam no segundo turno. O que explica isso, Luísa? Eu te explico o que explica isso. Parece que há uma incoerência e não há. As regras do jogo numa eleição, as regras do jogo eleitoral, elas influenciam muito a maneira como a eleição se porta. Então, o que isso quer dizer? A gente tem segundo turno no país. Segundo turno, por natureza, polariza política. E polarizar não é necessariamente ruim. A gente tinha uma política polarizada entre o PT e o PSDB e não tinha nenhuma crise na democracia, né? Então, o problema... É dos Estados Unidos, né? São sempre dois partidos, dois polos. Isso, aliás, é outra coisa. O tipo de voto distrital americano, da maneira como eles fazem, meio que empurra o sistema todo para um bipartidarismo. Por quê? Porque, no fim das contas, os partidos precisam se organizar para ter pelo menos um candidato a deputado em cada distrito num país de dimensões continentais. 2 partidos conseguem fazer isso. Um terceiro teria que fazer um esforço imenso para conseguir fazer essa distribuição de candidatos. É por isso que você tende a ter esses 2 partidos, um que é uma grande tenda na qual todas as esquerdas americanas entram e outro uma grande tenda na qual todas as direitas americanas entram. O sistema eleitoral organiza o jogo. Então, a pesquisa da Quest no mês passado, eles não soltaram, 2 meses atrás, eles não soltaram esse pedaço. A Quest vai soltando em pedaços a cada dia um pedaço da pesquisa. Mas aquela que foi feita na última semana de março, ela dava o seguinte: se você pega todos os eleitores brasileiros, 19% dizem que Lula é seu líder e não vão abandonar o Lula. E 12% dizem que Bolsonaro é seu líder e não vão abandonar o Bolsonaro. Tem um pedação ali de pessoas que se viram e falam, não, eu sou de esquerda, mas eu preferia que não fosse o Lula. Tem um pedação de pessoas, até um pedaço bem grande de pessoas que se diz, eu sou direita, mas eu realmente preferia que o Bolsonaro não fosse. O problema é o seguinte, se você tem 2 candidatos, um de esquerda, num segundo turno, você já tende a ter um candidato de esquerda e um candidato de direita, porque os votos vão se... Na direção de um lado e do outro. Até porque, para o voto, mesmo no primeiro turno, porque há um segundo turno, você começa a pensar estrategicamente. Qualquer eleitor minimamente politizado pensa estrategicamente. Ninguém pensa assim puramente, ingenuamente, não. No primeiro turno, vou votar naquilo em que eu acredito. E no segundo, não. Se você começa a ver, tem 3 pessoas com chance de chegar no segundo turno, você começa a olhar para quem que você tem medo de estar na presidência e você já vota, não, vou votar nesse aqui porque eu acho que esse aqui tem mais chance de derrubar e o outro no segundo turno, ou então para tirar o primeiro. Nesse cálculo, se um político de esquerda que é o Lula já sai com 19%, ele já está no segundo turno. Então não vai entrar outro candidato de esquerda no segundo turno. Se um candidato de direita já nasce com 12%, dá para tirá-lo, mas vai ser, por natureza, uma eleição muito disputada para tirar aquele cara. Eu acho que dá para ter uma direita que não seja bolsonarista no segundo turno no ano que vem, tá? Mas vai ser, olha...
Caso o Michele, o Eduardo ou o Flávio saiam candidatos pelo PL, e o PL vai ter seu candidato, certamente o Kassab vai ter outro candidato, e eu vejo esse primeiro turno muito disputado na direita. Entendeu? Possivelmente uma Michele ou um Eduardo contra um Ratinho Júnior, ali pau a pau, e vai ser no Photochart que a gente vai ver, que nem na eleição de 1989, quando o Brizola e o Lula foi para o segundo turno no Photochart, entendeu? Ali por uma fração de votos. Eu acho que a gente tende a ver isso. Então, são esses 19% de base fixa do Lula e esses 12% de base fixa do Bolsonaro que explicam o fato de que 62%, 66% do eleitorado, 65% do eleitorado preferia que nenhum dos dois fosse candidato. E, no entanto, essas pessoas, esses 2/3 do eleitorado não tem muita escolha, porque o terço final meio que empurra numa determinada direção, sabe? Professor. Eu acho que o Pedro levantou vários pontos bons, né? Acho que tem algumas questões que são interessantes a gente pensar, né? A primeira delas que a gente não coloca tanto tem que sempre tomar muito cuidado com pesquisa tão antes da eleição, né? Esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que não é que não seja um fato relevante, é um fato político relevante, mas vale muito mais olhar a questão do movimento do que a questão dos números colocados precisamente, né? Um segundo ponto que eu acho importante destacar é o fato que tem certa dimensão da rejeição, e eu acho que ela não explica toda a rejeição atualmente presente, que é a rejeição da representação política mesmo, né? Enfim, que a gente por vezes esquece disso, né? Não importa quem seja o presidente, ele já tem uma rejeição dada. Né? São duas pessoas representando 140 milhões de eleitores quando a gente pensar na disputa do segundo turno. Né? Isso gera desconforto, extensões. Agora, é inevitável que o padrão pelo qual a política brasileira transcorre na última década, pelo menos, mas eu diria mais, com ataques muito duros, isso cria rejeição, né? Então, assim, é esperado uma rejeição alta porque o embate é muito duro e embates muito duros tendem a produzir rejeição, como se coloca, né? E um terceiro ponto, eu tenho até, vez ou outra, quando eu falo com a imprensa, tenho ressaltado isso, é difícil pra caramba construir uma liderança nacional que possa ser competitiva numa eleição presidencial. E, por vezes, eu acho que a gente olha algumas trajetórias pregressas. O Ciro Gomes fez só 12%, a Marina... É difícil. Ultrapassar esse limite inicial é difícil, mesmo para quem outras vezes o fez, né? Enfim, Geraldo Alckmin faz uma candidatura em 2006, faz outra candidatura em 2018, porque o cenário era diferente. Então, quando você pega o Lula e o Bolsonaro, você está pegando... O Lula está, na urna, ou concorrendo, ou como principal eleitor, desde 89. É um acúmulo gigantesco. É a história da Nova República, né? É a história da Nova República. O Bolsonaro, que se torna um protagonista em 18, porque antes ele, de fato, no máximo tinha uma boa votação local, mas a verdade é que ele consegue representar, expressar uma maneira de fazer política, expressar uma base social que não é desprezível. Construir essa liderança com que as pessoas identificam é fundamental, né? Enfim, assim, trabalhando, por exemplo, é até interessante, né? Até trabalhando, por exemplo, com alunos do ensino médio, né? Fala segundo grau, que atraiu o tempo que eu não estou na escola num ponto. É curioso, às vezes tratando, por exemplo, dialogando com estudantes sobre direita e esquerda, antes de falar em direita e esquerda, eles falam em Lula e Bolsonaro. Olha que interessante. Que eles identificam com posições políticas. E não é que eles, não é digamos, somente um pouco de letramento político. É porque aquilo dá uma concretude e essas lideranças... Então, assim, a dificuldade da terceira via, para começar, é essa, né? Qual vai ser a liderança que vai conseguir se construir? No caso da esquerda, é ainda mais difícil, porque o Lula tem uma Constituição institucional da qual ele participou, mas que é uma Constituição de muitas mãos, que é o PT. E é difícil disputar no campo da esquerda com esse partido, com essa Constituição institucional. No caso do Bolsonaro, ele tem uma trajetória que é distinta da de outros líderes autoritários de ultradireita, como, por exemplo, o caso do Trump. O Trump, ele conseguiu dominar um dos dois grandes partidos norte-americanos, não é isso? E hoje em dia você olha para o partido republicano, ele é um partido trumpista. Aí, seja por escolha, seja por inabilidade, eu acho que é um ponto, o Bolsonaro não seguiu esse caminho, né? O Bolsonaro, ele é PSL, aí tem um esboço de partido que mal se estrutura, agora é o PL, enfim, por mais que o PL, você pode até apostar que ele vai ser, em certa medida, um partido bolsonarista, que eu nem acho que é tão uma boa aposta, porque eu não acho que pro Valdemar isso é tão simples assim.
Mas o Bolsonaro é outro caminho, que por vezes permite você olhar, não, talvez é possível competir com o Bolsonaro a partir de uma outra máquina, né? A partir de uma outra estrutura. E o Bolsonaro ainda tem mais uma questão, que o Pedro ressaltou muito bem, que o Bolsonaro está inelegível. Isso é um dado concreto, né? E é difícil pra caramba disputar a eleição inelegível e difícil ser eleitor sendo inelegível. O Lula, em 2018, demonstrou isso, por mais que a votação do Haddad seja colocada. Agora, ainda assim, quando você olha para os outros candidatos, tem uma questão que é muito central, né? É difícil ser candidato contra o Bolsonaro e disputar o voto da direita. Isso é difícil pra caramba. O que explica, em boa medida, esse andar na corda bamba que uma parte dos presidenciáveis está. Enfim, o Tarcísio o tempo todo falou, não, o Bolsonaro é o líder natural da direita. Ah, não. Então, assim, o Zema, eu li uma entrevista hoje dele na Folha de São Paulo, que era um pouco isso, né? Ele falou, não, posso concorrer contra... E eu nem estou entrando no ponto, estou entrando assim, candidaturas no polo à direita que não são o Bolsonaro. Nem estou entrando no ponto mais fino, se essas candidaturas são bolsonaristas, não são de ultradireita, não são, porque esse é um outro debate. O Zema vai dizer, não, contra o Bolsonaro não, talvez contra o familiar. Então, assim, porque todos eles estão pensando que concorrer contra o Bolsonaro e conquistar o voto da direita é duro, ainda mais se o Bolsonaro, que é alguém que todas as indicações levam para uma decisão fortemente pessoalista, pensando em ficar solto, né? Porque é isso. Bolsonaro, boa parte das decisões políticas dele são em não ser preso, em garantir uma anistia, não é isso? Eu diria que agora 100% delas. Talvez 100%. Então, é a maior preocupação dele, com certeza. Então existe um temor do Bolsonaro, tentar prorrogar até o fim uma certa ilusão de que ele pode ser candidato, ou tentar, caso seja na primeira contrariedade, lançar um candidato contra alguém da direita, o que seria trágico para todos esses candidatos. Imagina você ter o Lula de um lado e de outro lado sai o Tarcísio e a Michele, ou de outro lado, ou sai o Zema e de outro lado sai, ou mesmo sai o Ratinho Júnior, que você pode colocar, que tem uma relação que faz acenos pro Bolsonaro, mas que não é a mesma. Então, assim, eu acho que o cenário da direita é dificílimo da construção de uma nova liderança, o que explica, em boa medida, por que as pessoas apontam que não querem esses candidatos, mas, como o Pedro colocou, se a eleição fosse hoje, e mesmo na eleição do ano que vem, é difícil imaginar uma terceira via que não se confunda com eles ou que não, digamos, seja uma terceira via que acabe tendo muito pouco voto. Mas eu estava pensando aqui, chegou uma mensagem do Pedro Alcântara dizendo: eu fico triste que não tenha um terceiro nome sem ser atrelado a esses dois. E bastante gente está falando isso aqui, mas na eleição para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo... Todos os meus amigos de esquerda vão me odiar por falar isso agora, mas a Tabata, para mim, parecia uma candidata perfeitamente viável, com um discurso que não era... ela parecia ser essa terceira via, né? Ela tinha um discurso, tinha ali propostas com preocupações sociais, com questões de transporte público na periferia, de melhorias da educação pública, que são conceitos muito caros à esquerda. Tem uma visão econômica liberal... E ela não conseguiu chegar no segundo turno. Na verdade, ela foi bastante desacreditada ali no meio do debate. Que o que você está desenhando é o típico centro, né? É o típico centro progressista. Era uma terceira via. A economia via. liberal, a política social é de esquerda, entre aspas. O típico... O Fernando Henrique não era diferente disso, eu acho até que Eduardo Leite é isso. Mas o problema... O Andrei Roman, da Atlas Inteligência, ele faz uma leitura muito interessante a respeito desse tipo de situação aí, e ele faz isso citando a eleição para governador em 1922, em 2022 para governador do Rio Grande do Sul. Esse tipo de candidato aí, a dificuldade dele não é com o segundo turno. Se ele chega no segundo turno, ele está ali. O primeiro, exatamente. Ela não conseguiu passar do primeiro. A dificuldade é conseguir ter chance de chegar no segundo turno. O Eduardo Leite foi exatamente isso. Na disputa com... Eu sempre esqueço o nome, alguma coisa Preto, que era o candidato gaúcho ao governo do estado pelo PT. Eu não sei se foi o nome. O sobrenome dele é Preto, eu esqueço qual o prenome dele, que é um candidato, é um político mais lá gaúcho do que... Edgar Preto. Edgar Preto, obrigado. O Edgar Preto e o Eduardo Leite, eles foram ali voto a voto. Foi no photochart. Aí o Eduardo Leite foi para o segundo turno. Segundo turno... A Tabata no segundo turno teria ganhado de qualquer um dos três. Teria ganhado do Boulos, teria ganhado do Marçal, teria ganhado do Ricardo Nunes. Mas ela não foi, então todo mundo fica, eu queria, mas não vai. E nem iria. Eu acho que a gente vai ter
Eu acho que no ano que vem a gente vai ter uma cena em que a esquerda vai ter que encontrar uma maneira de construir um discurso, porque me parece que é inevitável que a gente tenha dois candidatos de direita com alguma força. Um candidato vai ser o candidato do PL. Não existe a possibilidade de o PL não lançar candidato. O Valdemar Costa Neto quer ter um candidato, ele precisa ter um candidato, ele tem a intenção de fazer com que o PL seja, é claro, surfando o bolsonarismo, mas ele quer que o PL seja o grande partido de direita do Brasil. Para você ter um grande partido, um partido com real possibilidade de estar no poder a cada momento, você precisa ter candidato a presidente. Não é uma escolha. Ele botou o PL num determinado lugar que ele não pode não ter candidato a presidente. Então haverá um candidato a presidente. E o PSD, que está se tornando um partido muito forte, o PSD já tem as cartas que estão marcadas na mesa. Seu primeiro candidato é o Tarcísio, mesmo que o Tarcísio não seja do PSD, ele teria o apoio do Kassab, do PSD. Tarcísio não sendo candidato, o candidato é o Ratinho Júnior. Ratinho Júnior, por algum motivo, não querendo ser candidato à presidência, o candidato é o Eduardo Leite. O PSD terá um candidato. E essa pesquisa deixa muito claro que tanto o Tarcísio quanto o Ratinho Júnior seriam muito competitivos contra o Lula no segundo turno. Fariam frente com chances de vencer o Lula no segundo turno. Então não tem nenhuma razão para o Kassab não fazer essa aposta. Eu não acredito no Tarcísio. Tudo que eu ouço é que o Tarcísio não é candidato contra alguém com o sobrenome Bolsonaro. Sem o apoio do Bolsonaro. Então a gente está olhando aí para um candidato do PL contra o Ratinho Júnior. Porque o Tarcísio não vai para o PL. Então, essa coisa que poderia fazer e juntar esses dois candidatos não acontecerá, porque o Tarcísio não suporta o Valdemar na física. Então, como isso não vai acontecer, a gente vai ter essa disputa. E aí eu vou te provocar, Chalub, a gente precisa ter uma conversa sobre o que é direita bolsonarista e o que não é direita bolsonarista. Porque, de alguma forma, eu não tenho muita preocupação com o discurso de direita pelo seguinte: eu acho que o vírus autoritário está tão imerso dentro da direita que me parece que a gente precisa de uns 10 anos aí de uma filtragem para a gente voltar a ter uma separação clara entre uma direita democrática e uma direita não democrática. Agora a água está turva mesmo, está complicado e não me parece que políticos de direita, mesmo que sejam democratas, conseguem no discurso se separar por completo. Porque senão eles se inviabilizam eleitoralmente. E se eles se inviabilizarem eleitoralmente, é pior, porque aí só fica bolsonarista mesmo. Então a gente vai ter que lidar com esse problema que é essa coisa não clara. Agora, por outro lado, a esquerda está acostumada demais, se acostumou demais nesse lugar que é muito confortável, de olhar para toda a direita e falar: não, é tudo proto-ditador, é tudo autoritário. E, de alguma forma, em algum lugar ali, a gente esqueceu que numa democracia a gente precisa tolerar pluralidade, a gente precisa reconhecer o fato de que tanto direita quanto esquerda são legítimas nesse jogo. E esse é o ponto que eu estou tentando fazer, que me parece que ano que vem a gente vai ter algum candidato de direita contra um candidato bolsonarista. E que a coisa interessante de acompanhar na corrida eleitoral é qual dos dois vai para esse segundo turno e vai ter uma briga por voto útil grande. Não, vamos de bolsonarista, vamos de Michele, vamos de Eduardo, porque eles têm mais chance, porque eles têm o nome do capitão, porque isso, porque aquilo. Ou então, não, vamos tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno e tal. Mas aí as pessoas vão ter que olhar para o outro candidato direito e falar: não, esse aqui não é bolsonarista, sabe? Então, mas aí esse candidato vai ter que se desamarrar da anistia, né? Porque todos eles se amarraram com a anistia lá na manifestação da Paulista. Eu não acho que vão se desamarrar, não.
Mas eu acho que para ser visto como alguém que está longe do bolsonarismo, mas eles não precisam ser vistos como alguém que está longe do bolsonarismo, porque o eleitor que eles estão disputando é o eleitor de direita, não é o eleitor de esquerda. Essa é uma exigência do eleitor progressista. Então, mas o eleitor de direita que não é bolsonarista, ele quer a anistia? Eu não sei se ele quer, mas essa não é uma preocupação que ele tem. Pode ser. Mas eu acho a provocação interessante, assim, nas coisas que eu escrevo, que eu penso, eu acho que tem dois fenômenos que por vezes são confundidos quando a gente olha para as direitas brasileiras e que são interessantes serem distinguidos analiticamente, né? Uma coisa é o surgimento de novos protagonistas de extrema-direita. O Bolsonaro está aí. Certo. E eu falo protagonistas porque o Bolsonaro já estava aí há um tempo, mas como protagonista da cena nacional, ele não estava colocado. Só para deixar claro, eu estou na turma que se sente muito confortável de não só chamar o Bolsonaro de fascista, como construo o argumento, tá? Explicando por que eu considero fascista. Só que eu não acho que todo mundo que vota no Bolsonaro ou que apoia o Bolsonaro seja fascista também. Claro. Não, se assim fosse, estaremos perdidos. Eu acho que é isso. Se tivesse de país. Metade do país é fascista, se a gente tivesse 50 milhões de fascistas ou 40 milhões de fascistas, o caldo já entornou e a gente ia pensar outra coisa. E aí, sei lá, é o ponto a pensar. Mas assim, eu acho que uma coisa é isso. Outra coisa é um processo que ele está relacionado, mas ele não se confunde com 2018 ou com outro ponto, que é um processo de radicalização das direitas tradicionais. E radicalização no sentido de que elas passaram, em boa medida, a rejeitar também a esquerda como um ator legítimo colocado. Certo. Isso são dois fenômenos que, agora, o que acontece é que com o fenômeno eleitoral do bolsonarismo, de fato, a gente tem que olhar, por vezes, também para os jogos palacianos e para as bases sociais. De fato, eu concordo com você. Às vezes não é simples, pensando eleitoralmente, para esse candidato da direita que se radicalizou, colocar isso. Eu sempre cito como caso o Onyx Lorenzoni, né, que eu acho que é um caso interessante. O Onyx Lorenzoni era um operador, não é isso? Da direita, não só na direita, no Congresso Nacional. E o cara burro também, né? Você não precisa usar esse termo, mas ele não é exatamente um operador inteligente, né? Mas eu não imaginava o Onyx Lorenzoni fazendo uma pauta clássica da extrema-direita publicamente numa eleição. Agora, quando ele vai cara de centrão, né? Quando ele vai concorrer com o Eduardo Leite, ele se recusa a apertar a mão do Eduardo Leite, porque o Eduardo Leite não é heterossexual. Mas isso é uma performance que mostra como o cara que estava numa direita, conseguindo operar ali, ele se radicalizou. A questão é que em 2018 se compôs uma coalizão que elegeu o Bolsonaro com essa direita radicalizada e com esses novos protagonistas, que estão compostos ali no ponto, que estão vinculando, e às vezes até alguns personagens que a gente menospreza a trajetória deles na direita brasileira. Sei lá, Paulo Guedes, não é isso? Não é um novo personagem. O Paulo Guedes estava lá na campanha do Afif Domingues em 89, sabe? Quando você olha para esse cenário. A questão é, para você ter democracia no Brasil no médio prazo, é o que eu acredito, você precisa tornar intolerável para o sistema a extrema-direita. Então você precisa, de fato, reconstruir uma direita que esteja colocado, que passa não apenas por esses novos protagonistas, que às vezes você consegue resolver pelos próprios crimes que eles conseguiram lidar no Rio de Janeiro e por aí vai, mas passa por essa direita radicalizada. A questão que me parece, que eu tenho dúvida, e que eu acho que, assim, eleitoralmente, eu não sei se vai ser viável construir isso para 26, e eu estou falando que não sei se vai ser viável, porque eu acho que não será. Mantendo o Bolsonaro inelegível, porque ainda tem essas modificações colocadas, de fato, se vier alguém da família Bolsonaro, seja Michele Bolsonaro, seja um dos filhos, a questão do Tarcísio que se coloca é que, assim, o Tarcísio tem uma questão muito concreta, que é uma eleição para governador de São Paulo. Dada no primeiro turno, aparentemente. E uma idade pouco avançada. O Tarcísio é novo, né? Então, dizendo que o Tarcísio é novo... Tem 49 anos de idade. Por que ele não pensaria em vir em 2030 com um cenário completamente outro, não é isso? Com o próprio Lula não estando mais uma personagem à esquerda para vir. Então, assim, e aí a questão do candidato à direita, que eu acho que ele virá. Mas pode ser alguém, por exemplo, se o Eduardo Leite ou o Ratinho Júnior saem candidato, eles podem ser candidatos para se cacifar para uma liderança futura. Por mais que essa aposta seja sempre complicada, né? Enfim, se você olha as votações da Marina em 2010, 2014, você não imaginaria que ela teria a votação dela em 2018. Porque sair candidato à presidência, por mais que você possa ter uma boa votação, é uma aposta arriscada porque você pode estar longe do poder nos próximos 4 anos
E aí, ser esquecido, perder apoios, perder a capacidade de construir uma coalizão e por aí vai. O próprio Ciro, à esquerda, né, que fez 12% em 18 e desapareceu em 22. Então, acho que a questão que se coloca é, ainda mais com a figura do Lula como candidato natural Da esquerda. Da esquerda, pelo próprio fato dele ser, digamos, o atual presidente e poder concorrer à reeleição, é muito difícil você conseguir disputar com ele num ponto. Isso não só no Brasil, né? A gente vê o que foi a candidatura da Biden nos Estados Unidos. Era evidente que o Biden era um candidato hiper frágil contra o Trump. Só que ele era o atual presidente, né? É muito difícil internamente ao partido você conseguir bancar, ainda mais sendo Lula. Eu acho que existe a tendência de você, digamos, ter um candidato que seja aí bolsonarista. O que seria bolsonarista nesse ponto? Para mim, mesmo a extrema-direita não se confunde com o bolsonarismo. Tem uma extrema-direita não bolsonarista, que por vezes disputa. Tem um campo colocado. Agora, eu acho que a tentação de você tentar vincular a pessoa que tem o conhecimento, que tem a capacidade de mobilização popular, que tem a trajetória recente, que tem o próprio capital eleitoral é muito forte. Então, o que eu vejo é que, a não ser que o Tarcísio consiga costurar para ter um apoio explícito do Bolsonaro, num ponto, e aí, eventualmente, isolar a questão do Valdemar e do PL, num ponto, e aí ele seria um candidato forte, pode haver uma divisão de fato na direita, mas vai ser uma divisão que talvez beneficie o candidato que vai ter o apoio do Bolsonaro e vai jogar esse candidato que consegue operar entre a direita e o centro, não é isso? Fazer esse discurso, vai jogar ele para uma, digamos, para uma segunda divisão. Ele pode até ter uma votação e sair da eleição. Um Ratinho Júnior pode sair da eleição com um discurso de vitória, não é isso? Saí com uma trajetória política do Paraná, não é isso? E me tornei uma liderança nacional. Isso a Simone Tebet construiu. Mas a questão é, isso garante um amanhã? Isso garante mesmo uma liderança nacional capaz de disputar a eleição presidencial no futuro? E aí volto para o meu ponto inicial, né? Como é difícil construir candidaturas nacionais que sejam vistas como lideranças, digamos, naturais na disputa da presidência da República. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.